A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta, para finalizarmos a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Nós fizemos já um breve resumo dos primeiros 6 capítulos, desta carta. Agora nós iremos fazer do 7 ao 13, também resumido, A proposta é esta, Não foi um estudo extensivo, exaustivo, não, é um estudo resumido. Bom, como na primeira, nós falamos que o tema está voltado para a autoridade apostólica de Paulo, ele defendendo sua autoridade apostólica, o autor ele é o próprio. A data da carta é por volta do ano 55 depois de Cristo. Ele estava na cidade de Filipos, na Macedônia. O tema porque foi escrito, para consolar os crentes arrependidos, para demoestar a minoria, fazer ainda alguns ajustes, advertir contra os falsos mestres e para defender o seu apostolado também, Vamos lá. No capítulo 7, nós paramos o nosso primeiro estudo dessa carta, no capítulo 7, versículo 1, porque o assunto, como nós falamos assim, os assuntos não estão divididos no texto original em capítulos e versículos. A gente faz essa divisória foi feita depois, e a divisória por temas também vieram posteriormente para facilitar a didática, a compreensão, o estudo do texto, E mesmo assim, dentro de um bloco de versículos que está com um certo título, existem outros temas que são abordados também, Não é um tema, às vezes é um tema só, às vezes não. Nesse caso aqui, no capítulo 1, no versículo 1, entrou algo que era assunto decorrente do capítulo 6. Mas isso não interfere em nada na veracidade do fato da mensagem bíblica, não. Vamos lá. Então, no versículo 2 ao versículo 16, Paulo fala aí da sua alegria com a chegada de Tito, Pelo o bom efeito da primeira carta, Pelo resultado, pela aceitação, pelo o que a mensagem produziu nos irmãos. E aí Paulo ficou alegre, Com a chegada de Tito e as notícias que ele trouxe de lá. Então Paulo discorre sobre isso no capítulo 7, a partir do versículo 2, tá bom? Na sequência, nós temos o capítulo 8, ele leva isso, esse tema vai até o final do capítulo. No capítulo 8, Paulo, versículo 1 ao 15, Paulo vai falar com os irmãos sobre o incentivo à contribuição, a ofertar, A ofertar para ajudar os irmãos da Judeia, E da importância de ofertar, ele trata desse assunto, No capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 15. No versículo 16 ao 24, Paulo fala sobre o seu enviado, que foi Tito, E fala também da coleta que os irmãos fizeram de novo, Ele já fala da coleta que os irmãos fizeram para ajudar, E da importância disso, da importância da contribuição, do ofertar, do ajudar. Ele trata com os irmãos, no versículo 16, deixa eu ver aqui, Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, Tito foi para lá, pois ele aceitou a exortação e muito diligentemente partiu para vós. Tito foi lá, na igreja de Corinto, e com alguns outros irmãos, que são fiéis, dedicados e aplicados à obra do Senhor para essa importante tarefa, Seria ver a questão da coleta que estava sendo feita para os irmãos, para levar para a igreja da Judeia, tá bom? Na sequência, nós temos no capítulo 9, o elogio de Paulo à prontidão dos irmãos em ofertar, Olha que esse assunto é importante, ele trata sobre isso, um longo tempo assim, ele tratando dessa questão, porque é importante contribuir, ajudar na obra de Deus. E isso tem uma característica, tem um detalhe assim muito importante, porque Deus, ele é rico, ele é dono de tudo, como diz a palavra do Senhor, ele é dono do ouro e da prata, Todas as riquezas são dele. As reservas, digamos assim, minerais, de minérios valiosos que existem na terra, Deus sabe onde é que estão todas. Sem falar que o céu é lindo, Em ruas de ouro e tal, é uma glória nunca vista por nós antes, Mas assim, Deus ele quer que nós sejamos participantes da sua obra, que a gente contribua. Deus ele é soberano, ele governa tudo, Ele é perfeito, ele faz a vontade dele e ninguém impede, acabou.
Mas uma das coisas que Deus determinou no que diz respeito à sua obra é que nós participemos dela, né? Ele nos dá condições em todos os sentidos, condições espirituais e físicas para participarmos da sua obra, do seu trabalho, né? Assim como ele supre a igreja no sentido espiritual, ele supre também a igreja no sentido material, né? Só que no sentido material, financeiro, propriamente dito, ele faz por nosso intermédio. Ele nos abençoa, né? Para que a gente contribua. Lembra como foi no deserto para com Israel? Que Moisés, ele falou para Moisés, mande que saia uma voz, saia alguém anunciando pelo arraial, para que as pessoas tragam ofertas, ouro, prata, peles e tal, madeira, tudo que eles tiverem lá, traga para a construção do tabernáculo. Deus poderia ter mostrado, chegar no deserto e dizer para Moisés, ali está o material que vocês vão fazer, ali tem ouro, em tal lugar tem pedras preciosas, tal, manda buscar madeira em tal lugar, tem madeira lá em tal lugar, assim, para vocês fazerem. Não, mas Deus quis que o povo participasse. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Com os nossos dízimos e ofertas, a gente participa da obra de Deus. A gente oferta, a gente ajuda, a gente contribui e depois seremos recompensados pelo Senhor. Tá certo? Então isso, Paulo elogia a prontidão dos irmãos em preparar a oferta. E no versículo 9, versículo 6 ao 15 do capítulo 9, né, que nós falamos aí do 1 ao 5, Paulo fala da bênção sobre a generosidade. Olha só o que ele vai falar. No capítulo 9, versículo 6 a seguir, ele diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, também pouco se fará. E o que semeia abundância, em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra, né? Como está escrito, espalhou, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Então essa daí é a bênção da generosidade, né? Daquele que contribui, não como por necessidade, mas faz prazerosamente, por amor, né? É como você presenteia um amigo, né? Você presenteia um amigo, você compra um presente para um amigo pensando, né, que aquele presente vai agradar o amigo, né? E você, ao levar esse presente, você leva de forma prazerosa. Você pode até ficar assim, com um certo receio, se o amigo vai gostar, né? Se a pessoa vai gostar. Mas se você conhece bem a pessoa, você fala, não, isso aqui fulano vai gostar. Tem aquela da gente dizer assim, isso é a cara de fulano, né? Isso é a cara de fulana. Já pensa na pessoa. Então você compra o presente com prazer, com alegria, vai lá e entrega prazerosamente. Devemos fazer assim na obra do Senhor, contribuir de forma prazerosa, com dízimos e ofertas. Dízimo é a décima parte daquilo que a gente ganha, né? Da nossa renda, porque a nossa renda vem do Senhor, o 100% é dele, nada é nosso, mas ele quer que 10% a gente tire para a sua obra, certo? E as ofertas também, as ofertas voluntárias também, ofertar para ajudar na obra do Senhor. É prazeroso, ou deve ser prazeroso, e Deus quer que a gente faça isso para a manutenção da sua obra. Porque tudo que a gente tem veio dele. Se ele fecha as portas, ninguém abre, né? Se ele abre, também ninguém fecha. Então a gente depende dele. Então vamos contribuir, né? Vamos ajudar na obra do Senhor. E a recompensa vem da parte de Deus. Agora fazer isso com prazer, fazer isso alegremente, né? Na sequência, capítulo 10, né? Nós temos aí, o versículo 11, Paulo fala das armas espirituais, né? Ele fala que essas armas são poderosas, armas que eles têm, que Deus deu para a edificação e não para a destruição, né? Porque ele está falando, lembra, né? Defendendo a sua autoridade apostólica, ele tinha ciência de quem ele era, ele tinha ciência da autoridade que Deus lhe havia dado, né? Do poder de Deus que habitava nele, ele tinha ciência disso, né? Na sequência, versículo 7 ao 12, Paulo fala da sua autoridade apostólica, né? Ele defende a sua autoridade. Ele fala sobre isso, né? Ele fala assim, ó, olhais para as coisas segundo a aparência, se alguém confia em si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos, né? Porque
ainda que eu me glorie mais alguma coisa, porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para a edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, né? Ele fala da sua autoridade apostólica dele ser e aí ele vai discorrendo sobre isso, né? Aí diz assim, porque para que não pareça como se quiserem intimidar-vos por cartas, né? Porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a aparência desprezível. Aí ele diz assim, pense o tal, quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes, né? Então ele tinha muito consciência da pessoa que ele era no que diz respeito à obra do Senhor, o serviço de Deus. E na sequência, no versículo 13 ao 12, ele vai falar da sua jactância, né? Ele vai falar da sua vanglória, né? Ele vai falar assim, ó, porque não nos gloriamos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós, porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos até vós no Evangelho de Cristo e não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Então, Paulo, ele tinha consciência, como eu já falei isso várias vezes, do seu ministério e da autoridade apostólica que ele tinha e que o Senhor lhe confiara. E ele defende isso aqui, tá bom? E alguns podem achar que ele estava se gloriando, mas ele diz assim, eu não estava me gloriando fora da medida não, eu estava de acordo com a reta medida, estava falando com justiça. Vamos lá, prosseguindo, capítulo 11, Paulo fala sobre os falsos mestres e adverte os irmãos, né? Isso já era uma preocupação dos apóstolos, né? Com relação aos falsos mestres, e a gente sabe que a gente teve esse problema ao longo dos séculos e hoje, nos nossos dias, não é diferente não. Então estejamos atentos, irmãos. Examinemos constantemente a palavra de Deus. Vamos ser estudiosos da palavra do Senhor, porque as falsas doutrinas, os falsos ensinos estão aí. E muitos, pasmem, muitos dos falsos mestres saíram do nosso meio. Muitos saíram do nosso meio e hoje divulgam e propagam doutrinas ou costumes ou ensinamentos distorcidos da palavra de Deus. Nada de acordo com a palavra do Senhor. Então estejamos atentos com relação a isso. Examinemos a palavra de Deus costumeiramente. Examinemos a palavra de Deus sempre, né? E fundamentemos todas as coisas nela. Se não houver respaldo bíblico, fundamentação bíblica, né, em termos de doutrina, de instrução para a vida cristã, vamos rejeitar. Não vamos aceitar, tá bom? Como conduta, como se fosse princípio bíblico, como se fosse norma de conduta cristã, se não estiver fundamentado na palavra de Deus, rejeite. Rejeite, não aceite não, tá bom? Lembre-se, os falsos mestres, muitos deles saíram do nosso meio, o que é lamentável, mas é verdade, tá bom? Na sequência, versículo 16, né, nós falamos do 1 ao 15, essa síntese aí, os sofrimentos de Paulo, ele traz de volta também, ele volta a falar sobre essa questão dos seus sofrimentos, né, com os irmãos, a partir do versículo 16, né, ele vai falar assim, ó, outra vez vos digo, ninguém me julgue insensato, ou então receber-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por uma loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, né? Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, a eles com insensatez falam. Também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho muitas
muito mais. Em açoites, mais do que todos eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. E aí ele segue com a listagem de sofrimentos vividos por ele, né? E ele relatando isso, que nem todos, ou podemos dizer assim, que a gente tem conhecimento, nem todos ou nenhum deles passaram por isso aqui, viveram isso. E ele viveu muitos sofrimentos pela causa do Evangelho, certo? Vamos lá, no capítulo 12, a gente poderia dizer assim, que esse sofrimento de Paulo foi uma parte introdutória para o que ele vai falar no capítulo 12, né? Versículo 1 ao 10, ele fala sobre o espinho da carne, né? Ele fala sobre ter sido arrebatado, levado até o terceiro céu. E lá ele ouviu coisas que ele dizia, são inefáveis, são indizíveis, não dava para ele dizer. Se fosse assim, de uma pessoa dessa ele se gloriaria. Mas ele não iria se gloriar disso, não. Ademais, ele recebeu um espinho na carne, né? E esse espinho na carne é um objeto de discussão de longas datas, né? O que seria esse espinho na carne? Paulo fala que foi um mensageiro de Satanás para o esbofetear, mas nada além disso. Alguns acreditam que era um problema que Paulo tinha, uma enfermidade nos olhos, mas nem todo mundo concorda. Então, como o texto não diz, a gente não vai afirmar, lógico, o que era. Mas era algo que incomodava Paulo. E ele orou ao Senhor para que isso fosse tirado dele. E ele diz, orei 3 vezes. E a resposta do Senhor foi, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Lembra? Somos vasos de barro, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, né? Nós somos frágeis mesmos, todos nós, né? E aí ele diz, agora, já que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ele diz, eu vou me alegrar nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, né? Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Então o Senhor trabalhando na vida dele, trabalhando nas nossas vidas também para nos aperfeiçoar, tá certo? Vamos lá, prosseguindo, do versículo 11 ao 18, no capítulo 12, nós temos aí um comportamento de Paulo, né? Ele fala sobre o seu comportamento, né? Ele, com relação à igreja de Corinto, né? E aos irmãos em si, como ele se portou na igreja de Corinto. No versículo 19 ao 21 do capítulo 12, ele fala de receios, né? Paulo fala que ele tem receios. Ele diz assim, porque receio que, quando chegar, vos não ache como quereria, e eu seja achado de vós também como vocês não quereríeis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos. Quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e da prostituição e desonestidade que cometeram, né? Então Paulo tinha essa preocupação de quando encontrar os irmãos não os achasse como eles gostariam, né? Um encontrasse o outro e não tivesse como esperasse, né? Mas ele desejava que os irmãos já tivessem melhorado, porque ele também disse assim, que meu Deus me humilhe para convosco, né? E no capítulo 13, que é o último capítulo nosso aqui, ele fala dos seus planos de voltar a Corinto, no versículo 1 ao 10, ele fala sobre isso. Ele fala no versículo 11 e 12, ele faz uma exortação, digamos, a exortação final já da carta, né? E no versículo 13, ele dá a bênção apostólica, né? Que a gente usa hoje, né? Muitas igrejas usam, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém? Graças a Deus. Então, que Deus abençoe os irmãos. Finalizando aí, nós temos uma mensagem de reflexão também. Assim, a repreensão de início causa tristeza e frustração, mas quando atendida, produzirá edificação e alegria. Então, se alegre na correção, né? Isso serve para todos nós, para mim, para você, para todos nós. Nos alegremos na correção do Senhor, porque a correção tem o objetivo de nos edificar. E a edificação depois culminará com alegria.
Então nos alegremos, né? Sejamos gratos ao Senhor pelas correções, porque a Bíblia fala que o Senhor corrige assim o Filho, né? Ele corrige a nós e por nos corrigir, Ele nos trata como filhos. Então aceitemos a correção do Senhor, né? E sejamos gratos a Ele por isso, tá bom? E façamos de acordo com a correção, né? Ou seja, mudemos o comportamento, mudemos de atitude e aceitemos a correção do Senhor, porque ela tem como objetivo nos edificar, tá bom? Que Deus abençoe, que o Espírito de Deus fale mais ao coração de todos. Um grande abraço, ó, e fiquem com Deus.